Toda vez que você ver esse relógio, você vai escutar uma história real sobre corpo, sobre emoções, sobre o código do corpo. Olá, eu sou Alex Lima do Código do Corpo e eu tenho ajudado pessoas a encontrar e a resolver os conflitos emocionais que estão causando aí as doenças, as perturbações, as dores do ser humano. E toda vez que eu estou frente a frente com alguém, com uma história que pode ser a sua história, eu acabo me inspirando para levar cada vez algo melhor para a minha vida, mas também para poder inspirar outras pessoas do quanto as emoções acabam impactando as nossas reações do corpo e das nossas relações. Então, se você está aqui comigo, já aproveita e curte e compartilha esse vídeo com quem precisa entender que o ser humano é muito mais do que osso, músculo e um monte de bactérias em volta do seu próprio corpo. A história de hoje é sobre a menina enxaqueca. Na verdade, já não era mais tão menina assim, mas fica comigo que você vai entender. Vamos lá, desde os 4 anos de idade, essa paciente, essa pessoa que chegou até a mim com uma história de fortes dores de cabeça e enxaqueca, sofria com esse mal que perturbava de uma forma intensa ao ponto, para quem sofre com isso, deve saber muito bem, de não conseguir estar em presença de luz, de não conseguir ficar em lugares onde tem ruídos mais altos, de ter que ficar afastado, sofrendo e principalmente dependente de fortes analgésicos, que sim, em algum momento aliviam a dor, mas acabam sendo só mais uma etapa, mais um episódio de dor que daqui a pouco vai se repetir. Agora, com 29 anos de idade, ela procurou ajuda para entender o quanto as emoções poderiam estar influenciando diretamente esse tipo de reação. Vamos lá! Você deve conhecer pessoas que desde pequena, talvez, relatam problemas de dores de cabeça, de enxaqueca. Talvez a sua dor de cabeça, a sua enxaqueca, tenha começado um pouco mais tardiamente, mas já faz 5, 10, 15 anos que você sofre com isso. E a pergunta sempre é, por que o seu corpo faria isso? Bem, olha que interessante quando a gente entende para que serve as partes do nosso corpo. O que é que você faz com a sua cabeça? Principalmente, né, naquele gesto, naquela percepção de nossa, cabecinha minha, ou seja, não estou conseguindo resolver algo referente à minha capacidade de inteligência. E ao começar a levantar, junto com essa pessoa, a história do que acontecia na família dela, nesse momento já tão cedo, tão infantil, 4, 5 anos de idade, para que ela tivesse algum tipo de preocupação nesse sentido, ela trouxe claramente a imagem do pai encostado na mesa, com a mão na cabeça, né, preocupado de como ele ia resolver os problemas financeiros que estavam acontecendo. Desempregado, a mãe tendo que arcar com todos os problemas da casa. A partir desse momento, a percepção dessa criança é: eu tenho que fazer algo para ajudar o que está acontecendo. Agora, vamos ser sinceros, uma criança de 4, 5, 6 anos de idade não tem condições, não tem raciocínio, não tem desenvolvimento intelectual ou até mesmo emocional para lidar com tudo isso. E aí, as fortes dores de cabeça começaram a aparecer. Mas não para por aí, porque você pensa, mas isso aconteceu lá aos 4, 5 anos de idade. Pois é, hoje, com 29 anos de idade, com um filho pequeno, cursando um mestrado, ainda essa pessoa passava todos os dias na casa do pai e da mãe para resolver o que ia acontecer na vida deles. Você entende que quando você está numa posição inferior, ou seja, de filho, e que veio desenvolvendo essa percepção de que eu tenho que resolver o que está acontecendo com eles, você nunca vai conseguir literalmente resolver tudo o que está acontecendo. Apesar deles precisarem de algum tipo de auxílio, de ajuda, eles são adultos, eles são os pais, e bem ou mal, eles conseguiram criar aquela criança, eles conseguiram proteger, nutrir e fazer o que era necessário até que ela fosse alguém na vida. Mas todo esse processo de desenvolvimento, né, invertendo até papéis, né, onde ela mesma cuidava dos pais, que ainda adultos e capazes, né, acabavam, né, invertendo esses papéis, essas posições, limitava com que ela ficasse tranquila com o que é a sua própria vida.
A partir desse momento, desses entendimentos, ela mudou a sua forma de encarar e resolver aquilo que era problema dos pais e que agora ela se colocava no seu papel, de uma forma a auxiliar, mas não mais a se sentir culpada ou incapaz de resolver aquilo que, de uma forma ou de outra, nem era problema delas. A partir desse momento, aqueles 4, 5 tipos de analgésicos que estavam na bolsa e que sempre a única maneira que ela tinha para resolver essa dor era só remediar, começaram a diminuir e hoje ela não possui mais esse tipo de necessidade. Entendeu? Como o nosso corpo percebe claramente aquilo que está acontecendo com a gente? E se você não tomar consciência, o corpo vai reagir por você? Me fala se você sofre com dores de cabeça há muito tempo ou com enxaqueca, ao ponto de ficar dependente somente de remédio. E se você realmente está afim de mudar isso que está acontecendo com o seu corpo de uma maneira que faça sentido. Nos vemos no próximo episódio, porque toda vez que você vê esse relógio, é uma história sobre corpo, sobre emoções, é uma história sobre o código do corpo.